Qual a vantagem de criar um fórum com uma programação que tem um tempo, né? Ele tem um espaço digital e um tempo, que termina em novembro, se eu não me engano, a programação lá na internet e tal. Qual a intenção de vocês e como que as pessoas podem participar de uma forma mais ativa, porque abriu para o grande público só ontem, né, o portal, eu ainda não tive tempo nem de me inscrever. Como que a gente pode participar mais e sugerir outras políticas, enfim. Eu acho que é isso. Bom, na verdade, a gente estava anteriormente, até hoje, numa fase experimental, né, onde a gente tinha realizado alguns convites, e até por questão de testes da plataforma, a gente não poderia estar abrindo para um público que a gente não sabia exatamente que tamanho teria, né? Então, hoje, depois dessa fase, né, de um mês, onde a gente trabalhou com os convidados, inclusive testando as funcionalidades, a gente está, nesse momento, lançando o fórum oficialmente e abrindo ele para quem estiver interessado em participar, né? Em relação ao encerramento do fórum, né, como você mencionou, eu diria que, na verdade, a gente abre esse espaço, esse ambiente da rede social, como uma proposta que, em tese, ela não tem um encerramento, né? Na verdade, a gente a gente abre um espaço para que outros desenvolvimento de outros debates em termos de políticas públicas possam ser abrigados por essa mesma plataforma. Então, a gente diz que a gente tem um seminário de encerramento, que a gente está chamando mais de consolidação desse período de debate nesse segundo semestre do ano, de 2009, mas, enfim, da mesma forma, como a gente propôs 5 eixos de debates, né, que estão lá colocados na plataforma, de forma alguma esses eixos se resumem a somente esses, né? Então, ou seja, é um processo completamente aberto, onde a gente não sabe exatamente onde vai chegar, e eu acho que essa é uma das grandes vantagens do que a gente está colocando. Na verdade, vai ser a participação de vocês que vai demandar e vai direcionar, inclusive, todos os debates e eventos presenciais e eventos online que vão estar acontecendo. Então, é muito importante que todos os interessados se cadastrem, criem seus perfis. A ideia é que a gente esteja, não sei se vocês já chegaram a experimentar o espaço, é uma rede social aberta, ou seja, diferente das redes sociais onde você tem que estar lá dentro para estar participando. Não sei se todos observaram, você pode registrar o seu ser digital, né, na plataforma, de forma que a gente vai acompanhar o seu Twitter, o seu blog, o seu YouTube. Você continua publicando no seu próprio espaço de publicação e a plataforma vai agregar e organizar de forma inteligente esses debates. Então, é como repetindo aqui assim, a gente tem assim uma previsão de, em novembro, realizar um seminário que consolida o trabalho que teria sido realizado até então. Mas, de qualquer forma, a ideia é que esse ambiente permaneça e se torne realmente um espaço de referência para a formulação colaborativa de políticas públicas. Sim. Me permite completar só? Acho que a gente pode, em primeiro lugar, entender o fórum como um fórum permanente. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo é perceber complementando o que o ministro falou, que mais até do que simplesmente uma maneira de aumentar a eficiência comunicacional, o que nós estamos vivendo é uma mudança na natureza mesma do debate sobre políticas públicas no país. E hoje, eu tenho certeza que, quando eu falo isso, o ministro, Alfredo, todos concordam, é impensável no Ministério da Cultura, a partir desse momento, não, ministro, que mudanças de marcos regulatórios não passem por uma consulta pública à maneira do que aconteceu com a Lei Rouanet. Eu gostaria de lembrar que o processo do Fórum da Cultura Digital, ele vai estar sendo acompanhado por outros processos de formulação de políticas públicas, como, por exemplo, a consulta pública da nossa Lei de Direito Autoral, que vai ser apresentada no próximo mês. Ou seja, ele já se torna um espaço qualificado para que esse debate aconteça, né? Não somente isso, mas também todos os debates relativos à lei de cybercrime, né? Ou seja, a que a gente conhece como Lei Azeredo, ou seja, é uma forma da gente estar se mobilizando para manifestar claramente a respeito do que está sendo proposto, e também as conferências nacionais de cultura e de comunicação, que também estarão acontecendo nesse período. Além também, a definição dos planos setoriais do Plano Nacional de Cultura, relativo à arte de todas as linguagens, e especialmente a questão ligada às artes digitais. Ministro, eu queria entender um pouco o conceito de cultura digital para o Ministério, até porque eu tenho uma impressão de que, quando eu dou uma olhadinha, passo o olho pela Lei Rouanet,
o foco me parece muito a indústria cultural, os produtos culturais, me parece teatro, dança, cinema. A gente tem um foco muito nesse sentido. E aí, eu queria ver que quando a gente fala de cultura digital, qual é esse conceito? Como que o Ministério entende o conceito de cultura digital, já que a gente está falando de uma diversidade muito grande e que é uma complexidade, uma cadeia forte que envolve todo mundo, até pela essa possibilidade de poder ter esse inter da rede, né? Então, eu queria entender um pouco esse conceito e queria que você falasse um pouco sobre quais são esses 5 eixos que a gente vai poder começar a discutir, a participar, e como que eles foram formados, e como que a gente pode trabalhar mais a partir desses, quais são eles, e do que se trata, e por que são eles, né? Bom, eu acho assim que a criação do Fórum da Cultura Digital Brasileira parte exatamente de muitas questões levantadas, né? Ou seja, a gente não está entrando nesse debate com um conceito fechado do que é a cultura digital. Aliás, eu gostaria de anunciar que no próximo mês nós estamos lançando uma edição, que é um dos produtos do Fórum da Cultura Digital, que a gente chama de Caderno de Provocações, que é exatamente a realização de entrevistas com inúmeras autoridades especialistas do ramo, né, políticos, de forma que cada um deles pudesse dar a visão deles sobre o que é a cultura digital e como o digital impacta esses vários setores da sociedade. Ou seja, nós estamos, na verdade, levantando várias questões e várias dimensões desse debate que a gente considera que é radicalmente transversal, ou seja, é algo que está impactando os setores diversos da sociedade, né? Agora, dentro do Fórum da Cultura Digital, como a gente deveria partir, ou seja, cabia ao Ministério da Cultura propor os eixos iniciais desse debate, então nós tratamos de propor 5 eixos iniciais, né? Que são eles: memória digital, ou seja, para tratar de todas as questões de acervos, né? Digitalização desses acervos, disponibilização desses acervos de forma moderna, de forma interativa, a questão da história e de futuro, para tratar, por exemplo, até da questão da memória da criação no digital, que muitas das coisas que hoje se criam já em digital e se perdem e não fica nenhum registro disso, né? Então esse é o primeiro eixo, memória do digital. O segundo eixo é economia da cultura digital, que, como nós sabemos, o paradigma digital está impactando fortemente vários setores da cultura. A gente pode exemplificar aqui o caso da música, que hoje está tendo que rever todo o seu arranjo negocial, todo o seu modelo de negócio. Então, interessa ao Fórum da Cultura Digital estar não só explorando essas novas possibilidades em termos de modelos de negócio para o compartilhamento, para a colaboração, e iluminando essa questão para esses vários setores da cultura que hoje, de alguma forma, podem estar em dificuldades em vislumbrar o que é esse futuro, né? Então, esse é o caso da economia da cultura digital, o segundo eixo. O terceiro eixo é infraestrutura para a cultura digital. E aí a gente está falando da questão das infovias, da banda larga, a questão do acesso, da inclusão, né? Ou seja, todos devem ter disponibilizado esse acesso, e hoje a gente sabe que essa discussão está muito submersa, ou seja, estamos todos nós dependendo de operadoras de telecom para nos prestar esse acesso, e a gente sabe que a tecnologia disponibilizada pela internet, ela propõe colaboração, ela propõe compartilhamento, ela propõe, por exemplo, estruturas comunitárias de infraestrutura de acesso. Então, todos esses temas vão estar dentro desse nosso eixo proposto de infraestrutura para a cultura digital. O quarto eixo tem tudo a ver aqui com o nosso evento, o FAILE, é arte digital, ou seja, essa nova linguagem que surge, a questão da democratização do acesso à arte e da produção, né, no meio digital, e também a questão do remix, ou seja, que de uma certa forma também vai diretamente impactar o nosso debate sobre o direito autoral. E o quinto eixo é comunicação digital, onde a gente vai tratar de produção de conteúdos, língua portuguesa, a questão da mídia propriamente dita e da convergência que a gente hoje observa que está acontecendo de todos os setores da comunicação para o ambiente digital, né? Então são esses os 5 eixos que estão propostos pelo fórum, mas como vocês vão poder observar no momento que vocês entrarem no ambiente, está franqueado a cada um de vocês propor novos grupos, propor novos fóruns, propor novos temas. Ou seja, isso significa que, apesar de nós estamos propondo esses 5 eixos, a gente considera que pode vir de vocês, a participação de todos os interessados, essas novas propostas, novos eixos, digamos assim, para o debate, né? Então, basicamente isso. Respondi a pergunta?